Paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero abordar um assunto aqui, é um pouco polêmico, tá, amados? Que fala a respeito do divórcio. A minha Bíblia está aberta, Mateus 19:9. Olha o que Jesus disse. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. O povo, amados, pega esse versículo aqui para arrumar uma válvula de escape, para casar segunda, terceira e assim por diante. A gente está vendo aqui, queridos, que Jesus não está falando de adultério, gente. Ele está falando de prostituição, tá? Eu vos digo que se alguém repudiar sua mulher, não seja por causa de prostituição, tá? No passado, amados, quando as pessoas iam se casar, demorava um tempo para ele se ajuntar conjugalmente falando, porque o noivo precisava pagar um dote para o pai da moça. E enquanto ele não pagasse aquele dote, ele não se ajuntava conjugalmente. É nesse período que Jesus está dizendo, amados, se alguém trair, né? Então, Jesus deu essa palavra aqui para nós. A prostituição, ele não está falando de adultério, está falando de prostituição, tá? Lembra Jacó, querido? Jacó trabalhou 7 anos para pagar o dote para Labão, gente. Nesse período, se um dos dois tivesse prostituído com alguém fora, então, né? Aí que é o caso que Jesus falou por causa de prostituição. Vocês veem que Jesus ele veio aqui na terra, gente, para consertar o que tudo já havia perdido. A Bíblia diz para nós lá no livro de Malaquias, no capítulo 2, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos, porquanto guardai vós em vosso espírito, não sejais desleais. Acha que Jesus veio, amados, para consertar e apoiar o pecado do adultério que Deus abomina? Vocês acham? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Né, irmão? Jesus Cristo está falando de prostituição. Ele não está falando de adultério. A Bíblia diz o que Deus ajuntou, não separe o homem, tá? Não separe o homem, porque é uma carne só, uma junção perfeita dada por Deus. Quantas pessoas, amado, tem por aí faltando um pedaço dele? Ele largou a primeira esposa e casou com outra.
encobrindo uma transgressão que Deus abomina. Alguém pode dizer, mas Jesus não condenou aquela mulher que foi apanhada no ato do adultério? Jesus não condenou, queridos. Mas o que Jesus falou para ela? Vai e não peque mais. Agora a pessoa separou da esposa dele e casou com outra. Ele está pecando, amados. O inimigo toca muito nos casamentos porque ele sabe que é difícil para vencer. O nosso irmão apóstolo Paulo, 1 Coríntios 7:10, ele diz assim, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, ou vice-versa. Tá? Mas se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, querido, o inimigo toca nos casais porque ele sabe que é difícil o homem viver só, não é mesmo? Se alguém, não é bom separar, queridos, mas tem essa exceção aberta. Se não der mais para mim viver com a minha esposa, ou ela comigo, pode separar, mas que fique só. Porque se a gente casar de novo, está em adultério. Vocês estão entendendo, meus amados? Olha, eu vou voltar aqui de novo. Eu, porém, vós digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição. É prostituição, não é adultério, gente. Acha que Jesus, como filho de Deus, ia vir aqui pregar uma coisa contra o Pai? Ele não ia fazer isso. Muitos pegam esse versículo aqui, até inventam uma traição, porque ele gostou de outra, larga a esposa dele, inventa que foi traído. Mas Jesus não está falando desse caso aqui, está falando de prostituição. Eu já disse aqui, Jacó trabalhou 7 anos para casar com a primeira filha de Labão. Nesse período de tempo, se ela traísse ele, então se ele casasse com outra depois, estava liberado. Porque ela prostituiu. Ela não cumpriu o pacto que ela tinha feito. Querido, que Deus ajuntou, não separe o homem, não separe. Não separe. Se você separar, vai lá em Coríntios 7, tá? O que diz a palavra em Coríntios 7? Mais uma vez eu quero repetir para vocês. É o homem de Deus, apóstolo Paulo, quem falou, amados. Porque o Senhor Deus de Israel, o Deus de vós, está escrito lá em Malaquias. Como que se Deus, o Deus de vós, Jesus vinha abrir essa exceção para casar de novo, amados? Jamais faria isso, porque ele veio para resgatar os perdidos. Paulo, lá em Coríntios 7:10, ele falou, todavia aos casados mando, não eu, mas Deus, o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Não é Paulo que está falando, amado, é Deus. Ninguém melhor do que Paulo para escrever, porque ele foi um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Então ele escreveu isso aí para nós, querido. Pode reconciliar com o marido, sim, tá? Louvado seja Deus. Se apartar, se aparte, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido. A palavra é difícil, amados. Por isso que o inimigo quer derrubar o seu casamento, meu irmão. Por isso que o inimigo quer derrubar seu casamento, minha irmã. Fica
firme na presença de Deus. Vamos vencer esse demônio que quer destruir os casais, porque ele sabe que Deus odeia o repúdio. Deus não aprova o repúdio. Deus não aprova o segundo casamento. Ele só vai aprovar desde que alguém faleceu. Deus levou alguém embora. Então Deus aprova o segundo casamento, mas não é sair casando com qualquer um, não. É segundo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Pedro Leite, da Igreja Casa de Oração e Resposta de Deus. Sou defensor da palavra santa de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.